Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referente ao terceiro trimestre de 2025 da Multiplan. Estão presentes conosco os diretores executivos da companhia. Informamos a todos os participantes que a apresentação de resultados está disponível para download no site de RI, ri.multiplan.com.br. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa referência relativa às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Multiplan, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de indústrias e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra para o Sr. Eduardo Pérez, CEO, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Eduardo, pode prosseguir. Bom dia a todos. É com satisfação que iniciamos a conferência de resultados do terceiro trimestre de 2025 da Multiplan. Mais uma vez, apresentamos um desempenho operacional muito sólido, com elevadas taxas de ocupação e vendas em crescimento constante. Esses resultados são impulsionados por decisões que reforçam a visão de longo prazo da companhia. E é sobre isso que quero falar hoje. Não só sobre o trimestre, mas também sobre como estamos construindo a próxima década de história dessa companhia. Nos últimos anos, trabalhamos em uma série de expansões, revitalizações do nosso portfólio, transformando os ativos em novas oportunidades de valor. No próximo dia 18, vamos inaugurar a primeira expansão do Parque Shopping Maceió, com 100% de sua área ocupada. Serão inauguradas também as expansões de Morumbi, em março do próximo ano, e do Parque Shopping Brasília, em novembro. Agora, anunciamos duas novas ampliações, uma no BH Shopping, que vai adicionar 2.000 metros de ABL ao empreendimento, e outra no Barra Shopping, com mais 4.000 metros de ABL. Para além da qualificação dos empreendimentos, fizemos importantes movimentações de negócio, como a venda dos terrenos ao lado do Ribeirão Shopping. Estamos criando, naquela região, um verdadeiro complexo multiuso, com edifícios residenciais, comerciais e um hospital, o que gera valor não só para a Multiplan, mas para toda a comunidade. Essa é a nossa filosofia. Todas as iniciativas demonstram o dinamismo da companhia, que há 50 anos não para de inovar. Aprendemos a crescer diante das diversidades. Olhando para o futuro, temos cerca de 150.000 metros de ABL para expansões dos nossos shoppings e 860.000 para desenvolvimento de projetos multiuso. E o mais surpreendente, 1,5 milhão de metros quadrados de potencial em todos os nossos terrenos. Todos os nossos shoppings do portfólio têm grande potencial de crescimento, especialmente com as novas regras para ocupação de áreas urbanas e o lançamento de novos planos diretores das cidades. Quero destacar a área promissora do Barra Shopping Sul, que tem 2 expansões mapeadas, além de um centro médico e mais 3 torres que estão em estudo. Aqui observamos também outro movimento interessante, o retorno de grandes marcas nacionais e internacionais aos shoppings, motivadas pelo franco desenvolvimento da região. Com o avanço das primeiras fases do Golden Lake, estamos projetando a terceira fase do condomínio, Lake Baikal. Contará com 2 prédios de 29 andares, 7 a mais do que o inicialmente projetado. Das 1.100 unidades previstas inicialmente, o bairro Golden Lake passará a ter 1.400 unidades, um aumento considerável de eficiência do projeto. Com isso, o fluxo adicional esperado na área primária do Barra Shopping Sul será de pelo menos 8.000 pessoas. Não poderia deixar de destacar o papel essencial da inovação digital. O aplicativo Multi soma mais de 1,5 milhão de clientes ativos nesse trimestre
e vem se consolidando como plataforma digital completa. Nosso programa de relacionamento cresceu mais de 40% em vendas registradas em relação a 2024. E a categoria Platinum dobrou sua base de clientes desde quando foi lançada em julho. Ao longo da trajetória da Multiplan, diversos acionistas apostaram na nossa empresa. E nós sempre estivemos aqui fazendo o que a gente faz de melhor: engenharia de qualidade, arquitetura moderna e um mix que dita o movimento do varejo. Essa é a nossa especialidade: gerar valor de longo prazo para todos os acionistas. Gostaria também de chamar a atenção para o investimento em tecnologia na empresa e nos condomínios. Trarão, sem dúvida, redução de custos operacional para todos. Seguindo a tendência mundial, o uso da inteligência artificial, além de bem-vindo, é irreversível. Estamos confiantes de que encerraremos 2025 com um portfólio ainda mais moderno, uma base de clientes engajadas e uma visão clara de futuro. Esse drive de crescimento não vai parar. Agradeço aos colaboradores, investidores, analistas, jornalistas que nos acompanham. Um feliz ano novo para todos. Muito obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, clique no botão Q&A na tela e escreva seu nome. As perguntas serão atendidas na ordem que serão recebidas. A nossa primeira pergunta é do Fanny Orange, analista do Santander. Habilitarei seu microfone para que você possa falar. Por favor, pode prosseguir. Obrigada. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Armando, Hans, todo o time de RI. Eu tenho 3 perguntas, pessoal, mas acho que são breves. Primeiramente, queria agradecer vocês pela abertura aí de todos os detalhes aí de potenciais de novos projetos. E aí, eu queria ver o que vocês podiam falar um pouquinho mais sobre essa questão, né? Primeiro, existe algum trigger, assim, alguma coisa que poderia gerar vocês lançarem ou não essas expansões de shoppings, assim, o que vocês estão esperando, né? Ocupação muito alta, como aconteceu agora no BH? É o cenário macro mais claro? Como é que a gente pode, eu estou pensando nisso, porque como é que a gente poderia eventualmente incorporar isso aí nas nossas projeções de Multiplan, né? Então, essa seria a minha primeira pergunta com relação aos projetos de expansões de shopping. Segundo, com relação ao Golden Lake, né? Também as 2 primeiras fases estão bem vendidas, né? Uma com 66%, a outra com 75%. Então, queria entender se vocês têm alguma ideia de quando vocês devem lançar aí essa terceira fase do Lake Baikal. E terceira pergunta com relação à rentabilidade do projeto do Golden Lake, né? A gente viu agora aí nesse terceiro trimestre a margem comprimindo, né? Em função também, acho que, imagino, estouros de obra. Então, queria ver se vocês poderiam falar um pouquinho sobre o que aconteceu e o que vocês esperam de rentabilidade das próximas fases também desse projeto. Então, seriam essas perguntas. Obrigada. Última, que é o Golden Lake, e, enfim, explicando um pouco da margem. Então, a gente tem que vislumbrar que o Golden Lake é um projeto de desenvolvimento para os próximos 10, 15 anos. São 1.400 apartamentos. Com esse aumento de gabarito que a gente conseguiu agora com a legislação nova, você vai ter uma melhora de eficiência do projeto, que ainda não está calculada exatamente na última linha, para eu passar para vocês, mas em breve a gente vai poder falar disso com mais detalhe. Agora, voltando aqui para o problema que a gente teve no Lake Vitória, queria deixar claro uma coisa. Foi a primeira fase do empreendimento. Como todo empreendimento desse porte, a primeira fase é sempre a que dá o tom dele, né? Ou seja, é o que você mostra para o que veio. A gente enfrentou problemas ali com relação na enchente. Diversos empreiteiros tiveram muita dificuldade. Um grande, que é o de esquadria, quebrou.
e gerou um atraso e uma perda de eficiência muito grande. A gente buscava ali 30% de margem, caiu para 20%, mas ela segue nos 20%. Então, assim, para o futuro, eu acredito que essa margem vai aumentar. Os outros condomínios não serão tão luxuosos quanto esse, não terá a quantidade de detalhes que esse tem. Vai tornar a construção mais fácil. Mas o padrão está estabelecido. O importante aqui, Fanny, é que, vamos lá, ganhando ou perdendo mais, você está entregando aquilo que o comprador do Golden Lake comprou. A credibilidade da companhia está intacta. Isso é que é mais importante, entendeu? Então, a cidade passou por um momento muito difícil. Porto Alegre decresceu em número de pessoas, teve muita gente que mudou de Porto Alegre para outros estados, entendeu? Mas a gente segue apostando e muito confiante. Você vê que eu disse ali nesse discurso inicial, diversas marcas que já estiveram no Barra Shopping Sul, internacionais e nacionais, estão voltando por conta do Golden Lake. Então, a gente está aqui falando do desenvolvimento da região. Você olha para ali, tem um hotel hoje, não tinha no passado. Então, você está criando todo um bairro novo, não é apenas um condomínio. Segunda pergunta que você fez foi em relação... O Lake Baikal, a terceira fase. Pois é, então, Lake Baikal, a gente está imaginando que maio do ano que vem, são 90, 120 dias para detalhar os projetos. Vocês já viram aí as primeiras imagens. Eu fiz questão de colocar aqui para vocês entenderem qual é a cabeça e para onde vai. E maio do ano que vem a gente deve estar lançando. A primeira foi com relação ao potencial que a gente colocou e fez questão de dizer e mostrar. Tinha até uma discussão aqui interna, fala, não fala, falei, não, peraí, tudo que a gente faz, tudo que tem aqui de potencial na companhia, a gente precisa dividir com os investidores. Então, difícil dizer, Fanny, em que momento a gente vai lançar isso no futuro. Bom saber que você tem espaço para dobrar, por exemplo, o tamanho do Bega Shop. O Bega Shop que nasceu com 100 e poucas lojas, dois andares, hoje tem 4 andares. Pode ser que no futuro tenha 6, mas o importante é poder crescer. Você vê, Barra Shopping. Barra Shopping a gente tem aqui uma expansão para inaugurar no meados do ano que vem, estourando ali em outubro, de mais 4 mil metros de ABL. Aí você pensa assim, puxa, um empreendimento, um Barra Shopping que tem 700 lojas, mas há demanda, há procura de marcas internacionais para botarem marcas novas nesses shoppings e marcas que estão lá crescerem. Então, é difícil eu precisar exatamente quando é o momento, mas a gente não quer botar área demais no mercado. O que a gente fez até agora não é pouco. Essa fase de crescimento, que a gente fez essas expansões todas, já somam 70 mil de ABL. É um shopping grande. Então, pouco a pouco, como você mesmo falou, dependendo das condições do mercado, da economia, a gente vai conseguir desenvolver melhor. Te respondi? Super, muito obrigada, viu, Eduardo? Nada. Essa próxima pergunta é do Igor Altero, analista do XP. Igor, habilitarei seu áudio para que você possa falar. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Queria pegar um pouco, né, sobre o tema de reciclagem, né? Como é que vocês estão vendo a demanda, né, pelos fundos imobiliários, nas discussões, se vocês veem isso aumentando, né? Porque mesmo dentro desse cenário de juros mais desafiador, a gente está vendo deals acontecendo, né, de qualidade, né, deal com cota. Então, entender como é que vocês estão vendo essas discussões, né? Como é que está a demanda pelos ativos de vocês. E se vocês pudessem falar também a expectativa para o final do ano, né, que é o mais importante para o setor, do ponto de vista de venda, né, demanda do lojista, como é que está as impressões aí para o varejo no quarto trimestre? Igor, obrigado. Olha, demanda por nossos ativos é sempre muito alta. Haja visto aí o deal que a FAPES anunciou. Você viu aí, eles venderam um pedaço do Barra Shopping e um pedaço do Morumbi Shopping. Tinham diversos fundos interessados, mas pela qualidade e o retorno dos preços,
acabou ficando em casa, né? Então, assim, nós da Previ compramos tudo. Mas a gente é constantemente abordado por fundos, provocando se há interesse, se não há. Então, isso é muito, 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 muito frequente aqui na empresa, entendeu? Acho muito pela qualidade dos nossos ativos. Nossa perspectiva para o final do ano é boa. A gente tem visto aqui as vendas começaram o ano na casa dos 2 dígitos, hoje está na casa de 7, 8% crescimento de venda. A gente está com uma taxa de ocupação muito boa, tem bons negócios em termos de ancoragem, shoppings tendo uma ancoragem melhor. Então, acho que a gente vai ter um final de ano muito bom e o início do ano que vem também muito promissor. É isso que eu vejo até aqui, Armando. Expansão abrindo, né? Em Maceió. Sim, expansão em Maceió. Você tem tudo isso impulsiona o shopping, né? Você tem expansão em Maceió agora em novembro. Você tem expansão do Morumbi em março do ano que vem. Isso tudo muda a dinâmica do shopping. Até porque você pega no Morumbi Shopping, a gente renovou o shopping center todo. Então, você vai ter um Morumbi 2025 no ano que vem, a partir de março. Como também você vai ter ali em Brasília um shopping todo renovado, com uma expansão feita, que já está no meio do caminho, a obra, né? No final do ano que vem. Te respondi? Tá claro. Obrigado, Eduardo. Nossa próxima pergunta é do Tainan Costa, analista UBS. Tainan, habilitarei seu áudio para que você possa falar. Pode prosseguir. Prezados investidores e analistas, tivemos um problema técnico com o analista Tainan e pedimos que o aguardem por gentileza. Nossa próxima pergunta é do André Mazinho, analista do Citi. André, habilitarei seu áudio para que possa falar. Por favor, pode prosseguir, André. Opa, bom dia, Eduardo, Armando, Hans e time todo. Duas perguntas também. A primeira sobre terrenos, né, nesse disclosure maior que vocês deram. Queria perguntar se vocês enxergam um certo trade-off, né, entre ter um banco de terrenos grande, né, que obviamente, enquanto é terreno, não gera fluxo de caixa, mas por outro lado, se tiver um banco de terrenos pequeno demais, compromete crescimento, que é uma tese importante para vocês, né? Então, como é que vocês fazem esse balanço, né, entre algo muito grande que não gera fluxo de caixa, mas que poderia comprometer crescimento? E se quando vocês pensam na TIR dos projetos, se vocês levam em conta o carrego do terreno ou é mais do lançamento para frente mesmo, o que em certo sentido estaria marcando a mercado, né, o terreno ali na hora do lançamento? Essa é a primeira. E a segunda sobre cessão de direitos, que é uma linha menor, né, mas ficou mais negativa nesse TRI, se foi relacionado às entregas de área nova em shopping, tenant improvement, né, relacionado a isso, ou que seria, na verdade, ajuda com a obra dos inquilinos, né? Alguma cor ali na linha de cessão de direitos. Obrigado, pessoal. Olá, André. Você comentou aqui de terrenos, bom tocar nesse assunto, porque uma coisa que eu queria deixar muito claro, a gente está numa fase agora muito importante de destravar valor daquilo que a gente não vai construir. Carregar terrenos que você não vai empreender não é bom para a companhia, não é bom para o shopping. Então, a gente fez esse movimento em Ribeirão Preto, a gente vai fazer esse movimento em Campo Grande, a gente está desenvolvendo um projeto muito grande aqui do lado do Village, que, tal e qual o Golden Lake, também é um bairro importante, terreno que mudou a sua capacidade de construção recentemente. Então, assim, tudo isso vai gerar muito mais valor para a companhia. A gente
consegue olhar desde o início, está dentro da TIR, tudo. Não está. Então, inicialmente no projeto, a gente calcula o retorno do projeto, né? E tudo mais que vem vai se adicionando. Então, acho que a boa notícia é essa. Se você olhar para o nosso portfólio, todos os terrenos e todos os projetos têm potencial e desenvolvimento imobiliário. O que eu quero dizer com isso? Canoas, eu tenho lá aprovado 2, 3 prédios. Jacarepaguá, tenho potencial dentro do terreno de Jacarepaguá de fazer 5, 6 prédios residenciais. Por aí vai. Então, a companhia está voltada para destravar todo esse valor e que vira benefício para dentro do shopping. Então, e você consegue mensurar isso no I0? Não consegue. Consegue. Até porque essas regras foram mudando ao longo desses 50 anos. Então, os terrenos aqui na Barra, inicialmente, você podia construir 2 andares e meio. Agora já pode, comprando potencial, você pode chegar a 12. Então, tudo vai mudando. É sobre seção de direitos. Então, a seção de direito negativa faz parte, André, de vez em quando você qualificar o mix, trazer as melhores operações, nas diversas operações, nos 20 shoppings que temos. Então, isso acontece. Muitas vezes essa conta, você vê ela é diminuída, melhorada por uma taxa de transferência, um volume maior de taxa de transferência, mas isso faz parte do negócio, faz parte da operação, principalmente quando você quer ter um mix qualificado. Você não quer ter um shopping cheio de lojas, você quer ter as melhores operações. André, deixa eu te falar uma coisa, assim, me lembrou aqui de um exemplo que eu já até dei aqui uma vez e vou falar de novo, assim, para vocês terem na cabeça. O Vila Olímpia, a gente foi a maior, desde que a gente abriu o capital, foi a maior captação de cessão de direitos desde que a gente lançou um projeto. E não necessariamente foi um sucesso comercial, porque você teve ali uma escolha muito mais voltada para o financeiro de curto prazo do que um mix sustentável de longo prazo, que é o que a gente busca sempre. Então, cuidado que às vezes você vê o número negativo, não significa que o positivo vai te trazer um crescimento sustentável. Está respondido? Perfeito, time. Eduardo, Armando, obrigado. Tá sim. Obrigado, senhor. Nossa próxima pergunta é do analista Mário Simplício, do Morgan Stanley. Mário, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Armando. A minha pergunta é também sobre a parte de desenvolvimento de imobiliário. Vocês mencionaram o projeto multiuso do Village Mall, só queria entender se a ideia a princípio seria a Multiplan mesmo fazer a construção, tipo um novo Golden Lake, ou se seria fazer por terceiros. E a minha segunda pergunta é sobre expectativa de CAPEX para o ano que vem. Vocês anunciaram já essas expansões do BH e do Barra Shopping, que são relativamente pequenas, vocês estão terminando as expansões que vocês anunciaram no passado. Eu queria entender se vocês veem espaço para anunciar mais alguma coisa para o ano que vem, ou se a ideia é ter um ano menos carregado em CAPEX. Obrigado. Mário, boa pergunta. O projeto do Village, se a gente vai construir ou não, olha, não sei. Muito provavelmente, a gente não vai construir, vai ter uma construtora. A quantidade de construtoras dispostas a construir lá no sul era muito menor. Então, a gente foi obrigado a fazer a construção própria até para garantir uma margem maior de retorno no projeto. Aqui do lado, eu acho que mais fácil é trazer alguém de São Paulo e vai ter muito mais gente interessada em construir a preços que tornem um empreendimento viável. Acho também que a chance dos valores cobrados por metro quadrado serem bastante maiores do que os cobrados lá no Golden Lake. Então, isso a gente precisa sempre levar em consideração. Acho importante, assim, para a região como um todo, ali seria um projeto de aproximadamente 70 mil de residencial e outros 10 mil de escritórios, de comercial, né? Você está falando ali de 500 apartamentos, mais ou menos, 500 e pouco apartamentos,
que vão gerar mais 2, 3 mil pessoas frequentando constantemente esse complexo que a gente detém aqui controle dele, que é Vila de Mó Barra Shopping, que para mim é um distrito comercial mais importante do Rio de Janeiro. Então, isso aqui é importante, isso aqui a gente precisa entender. A ideia é que a gente vai aprovar no ano que vem e em 27 começar o lançamento dele. E a outra pergunta sobre CAPEX do ano que vem, 2026. Mário, se olhando para frente, pelos projetos que tem aprovados, o CAPEX deveria diminuir em relação a esse ano. Mesma coisa, esse ano deveria diminuir em relação ao ano passado, mas surgiu a oportunidade de comprar uma participação do Barra Shopping em condições que nós achamos que não devia passar. Então, são coisas que você não consegue prever. Agora, se você olhar o que tem planejado em termos de terno de obra, de expansões, ele é menor, deveria estar diminuindo em relação a 2025. Principalmente, Armando, desculpa te interromper, principalmente porque as revitalizações praticamente acabaram. Então, assim, tem algum resquício de obra no Barra Shopping ou outro pequeno no Pátio Savassi, mas as revitalizações, esse ciclo grande que a gente passou, ele se encerrou agora no final desse ano. Ano que vem terá gasto pequeno com essa rúbrica. Você já vê isso esse ano, Eduardo, né? No CAPEX você já vê uma fatia de revitalizações bem pequena, bem menor. Mas importante, trouxe um retorno grande para os shoppings, então o retorno está aí. Ok, Ficou Mário? claro. Obrigado, hein? Obrigado a você. Nossa próxima pergunta é de Tainá Costa, analista do UBS. Tainá, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? Sim, pode prosseguir. Boa, perfeito. Bom, eu queria falar um pouquinho do tema de reforma tributária de consumo, né? A gente está na iminência desse processo transitório, começa agora em 2026. Eu queria entender como é que estão sendo, né, os preparativos, né? Como tem sido a adaptação de contratos, como é que tem sido as conversas com lojistas, e pensando agora numa visão mais consolidada, né? Pouco mais de um ano desde os anúncios, né? Como que vocês enxergam os impactos finais para a companhia, né? Se já tem uma visão mais clara, né, de que é uma reforma que vem a ser positiva, um pouco mais neutra ou negativa para a companhia, olhando esses próximos anos. Obrigado. Ana, eu acho que ainda tem muitas perguntas a serem respondidas para poder ter uma posição final da reforma tributária. A nossa posição, ela como um todo, ela é positiva para a economia, ela deve destravar muito valor para a economia, então é bom para o nosso negócio. Particularmente em relação à companhia, como você sabe, nós temos uma grande maioria dos nossos empreendimentos no regime de lucro real. Então, você tem ali uma diferença muito menor de alíquota, principalmente para a alíquota de aluguel, né? Você tem alíquotas distintas nas diversas estacionamentos, serviços, entre outras. Agora, nós estamos aqui, você perguntou como é que nós estamos trabalhando intensamente para nos adaptarmos. Estamos no plano piloto, estamos no plano de teste, vamos ter que nos adaptar rapidamente para o ano que vem, e é isso que nós estamos fazendo. Muda completamente a sistemática, emissão de nota fiscal, tem uma mudança, tem muitos impactos grandes na companhia, em todas as áreas e, aliás, em todas as companhias, não é particular ao nosso setor. E a companhia está se adaptando rapidamente a isso, porque é necessário. Eu acho que está muito cedo ainda para responder com mais profundidade. Deixa o tempo passar, deixa a gente esclarecendo as coisas que ainda não estão todas completamente definidas. Ok? Perfeito, pessoal. Obrigado. Bom final de semana. Nossa próxima pergunta é do analista Jorel Guilotti, do Goldman Sachs. Jorel, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Tenho duas perguntas aqui. A primeira pergunta, queria perguntar sobre o margem de NOI. O margem de NOI chegou, como vocês bem notaram no release, nível recorde aqui no terceiro tri. Vocês mencionaram que houveram alguns fatores que contribuíram para isso. Inadimplência líquida foi negativa, a taxa de ocupação está em altas. Então, eu queria entender aí, quando você vê esse margem de NOI alto, quanto tempo pode perdurar? Porque parece que algumas coisas pode
não são sustentáveis, é dizer, a inadimplência líquida negativa. Então, queria entender, a gente deveria acreditar que pode perdurar mais um tri, mais 2, 3 tris. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda é sobre o pipeline de desenvolvimento potencial que vocês forneceram nesse release. Então, queria entender se vocês, primeiramente, têm alguma prioridade para algum projeto. E conectado a isso, eu queria entender como vocês pensam no alavancagem indo para frente. Quer dizer, abriram, abriram essa tabela e queria entender se vocês acreditam de que dá para pensar que a alavancagem pode ser maior indo para frente ou a gente deveria ficar nos mesmos níveis de agora? E se o funding que vocês vão usar para isso seria mais por cash flow, mais por dívida, por equity? Então, seria isso. Obrigado. Jorel, tudo bem? Obrigado aí pelas perguntas. São várias perguntas, né? Então, assim, vão ter várias respostas. Então, vamos lá, vamos começar por alavancagem. Olha, a gente não imaginava chegar nessa alavancagem até que apareceu a oportunidade de comprar 18% da companhia. Então, a gente nem sabia que isso podia ser possível. Foi. É a alavancagem ideal para a taxa de juros que a gente tem hoje? Não. Né? Dá para imaginar que isso vai aumentar? Não. Não é a cabeça da companhia. O movimento do ano passado de CAPEX foi muito alto. Nós investimos aí 3,5 bilhões em uma tacada só para comprar os 18% da companhia, ou os 15%, né, por cento da companhia, mais todo o desenvolvimento que a gente tem aqui. Tem mais muita coisa para fazer, então, assim, a gente pode buscar outras fontes de financiamento, tá certo? Porque é difícil parar uma companhia desse tamanho, ela não para. A gente está sempre fazendo coisas novas, propondo melhoria para os shoppings, que é onde a gente vê que tem valor, onde a gente vê que claramente a companhia se diferencia do restante. Aqui é importante, e a gente fala muito disso, mas nem sempre no colo de resultado, é que assim, você olha para uma empresa de shopping fora do Brasil, aquilo é quase como uma armadilha, né? O cara bota lá, as pessoas que entraram, gastou, ok. Nós não. A gente, de fato, gera o empreendimento. A gente busca aquilo que está faltando. A gente faz vender, a gente traz eventos. E se isso está no DNA da companhia. A companhia nasceu, se você olhar para trás, 40, 50 anos atrás, meu pai comprou os terrenos e fez a companhia. Eu me lembro dele respondendo a pessoa: poxa, você é visionário, você viu para onde as cidades iam crescer? Eu só não tinha dinheiro para comprar os terrenos bons. Então, eu tive que fazer mais distante. Agora as cidades abraçaram os shoppings. Então, as oportunidades são muito grandes. Eu quis deixar claro para todos que essas oportunidades são ainda maiores com o passar do tempo, porque o padrão edilício das cidades vem mudando. São Paulo, Rio, nas principais que a gente está. Então, esse desenvolvimento vai seguir acontecendo. Seja no Barra Shopping, seja no Morumbi, seja no BH, seja no Barigui, que a gente pode dobrar o tamanho do Barigui. Imagina isso. Acabamos de fazer uma expansão enorme lá. Vou fazer agora outro? Não tem mercado nem espaço para fazer agora. Mas vocês precisavam saber que a gente tem esse potencial. Margem anual e os projetos potenciais. O projeto potencial, acho que o Eduardo acabou de falar. Margem anual e o desejo era que ela realmente seguisse nos níveis que está ou até menor para sempre. Mas a gente aqui trabalha para que isso seja contínuo. Não posso garantir, né, essa taxa de a recuperação negativa que a gente teve aí. Enfim, o trabalho é sempre nessa direção. A gente buscar tudo que é nosso em todas as instâncias, mas nem sempre é capaz de capturar 100%. Até nesse ponto, Joel, assim, a pergunta é recorrente, né? A cada call, as perguntas são feitas as mesmas e o mercado surpreende com novos recordes e novas eficiências que a companhia tem conseguido trazer.
né? Não só na margem NOI, na própria margem EBITDA, né? A margem EBITDA, se você excluir a atividade imobiliária, você vai ver que ela foi muito alta, que a atividade imobiliária, como cresceu, né? E ela tem uma margem menor, ela distorce a margem EBITDA. Mas se pega, exclui imobiliário, você vê que ela tem crescido graças à eficiência da companhia. A margem de EBITDA de propriedade dá acima de 80% a 83% nesse trimestre. E o que o Eduardo falou, por mais que seja um patamar super elevado, 94%, a gente trabalha para manter ou até para crescer. E é isso que a gente tem feito, né? Um trabalho que tem gerado resultados, que tem gerado essas margens mais altas. Não só na inadimplência, mas com custos menores, mas também com ocupação maior. Tem uma série de indicadores que estão ajudando nisso tudo. Teve uma outra pergunta que ele fez, Eduardo, que foi sobre projetos potenciais dentro daquela lista de projetos. Acho que o Eduardo respondeu até na pergunta anterior, Joel. Esse projeto ao lado do Village Mall, que é um uso misto entre comercial e residencial, deveria ser a nossa próxima prioridade. Sim, sim. A gente vai, como prioridade, a gente vai desenvolver aquilo que a gente já tem projeto. Obviamente que a gente não vai conseguir desenvolver tudo, não há braço para isso, não há capital para isso. E tenha certeza, aquilo que a gente não desenvolver, a gente vai destravar valor, fazendo permuta, vendendo, seja lá como for. E a pergunta ainda do funding que você fez, assim, você perguntou se tinha equity, não tem nenhum planejamento de ser feito com ação, planejamento é ser feito com o próprio caixa próprio, com a geração de caixa, o que a companhia vai optar entre desalavancar mais rápido ou dar continuidade ao crescimento através de projetos, que é o que a gente tem feito. E, obviamente, você tem sempre uma operação de dívida, alguma coisa interessante que a gente busca fazer, como fizemos uma emissão de 500 milhões agora, 10 anos bullet, 98% CDI nesse terceiro trimestre. Ok, Joel? Boa, ficou claro, obrigado. Obrigado a você. Nossa próxima pergunta é do analista Rafael Reder, do Safra. Rafael, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado aqui pelo espaço. Eu tinha só uma pergunta. Eu queria tocar de novo no ponto do M&A. Eu queria ver com vocês se vocês têm outros ativos dentro do portfólio, assim como teve essa aquisição agora do stake da FAPS, que dado esse cenário um pouco mais desafiador de juros, vocês poderiam conseguir adquirir participação no ativo bom, a valuation talvez um pouco mais atrativo. Entender se tem negociações, assim, se teriam oportunidades e entender se com esse patamar de alavancagem de vocês, assim, ficaria um pouco mais difícil nesse momento, vocês esperariam a companhia estar talvez um pouco mais alavancada. Obrigado. Rafael, é muito difícil planejar M&A, né? É muito difícil você, não, eu vou botar aqui um capital para fazer compra de participações, porque ela não pode não aparecer ou pode não aparecer no preço que você acha que é uma boa alocação de capital. Então, o que a gente sempre faz conta aqui é de alocação de capital, né? Você perguntar se, assim, há 6 meses atrás, se nós estaríamos interessados em ir adiante na compra da participação do Barra, talvez a resposta fosse não, vamos avaliar, mas nos pareceu interessante como alocação de capital. O ativo é fora da curva, e por isso que o Eduardo comentou que essa venda de participação ficou toda junto com os sócios, acabou não sobrando nada para o mercado, né? E é isso que a gente vai olhar, a gente vai sempre olhar com muito pragmatismo na geração de valor para o acionista, na melhor alocação de capital no nosso horizonte de investimento, né? Olhando sempre no longo prazo. O Eduardo falou uma frase aqui no discurso inicial que é muito interessante, nós estamos construindo os próximos 10 anos, não o próximo trimestre. A gente está olhando para frente e olhando geração de valor nesse horizonte de mais longo prazo. Vou até consertar, tá? Não são 10, não. A gente está olhando para os próximos 50, mas como 6 meses no Brasil é muito, longo prazo. 10 já está bom, entendeu? Obrigado. Obrigado, Rafael, pela pergunta. Não, perfeito, está ótimo. Obrigado, pessoal. Bom fim de semana. A próxima pergunta veio da analista Nicole Citan, do Safari Capital, e veio por escrito. Bom dia. Parabéns pelo resultado.
Será que vocês poderiam dar uma expor sobre o que está por trás da desaceleração sequencial no SSS e como tem sido o desempenho em outubro? Nicole, obrigado pela sua pergunta. É uma pergunta interessante sobre a venda das mesmas lojas, o SSS. Nicole, é muito assim, difícil você querer entender o SSS de uma forma simples, porque é loja por loja do portfólio que compõe esse número. Então, eu vou colocar, assim, tentar simplificar, mas de duas maneiras. Primeiro, você tem aqui uma base de comparação muito alta, que foi a performance, o desempenho dos shoppings no Rio Grande do Sul no ano passado. Né? Pós-inundação, né, tiveram um crescimento de vendas muito forte, tiveram um crescimento de vendas em determinados setores, por exemplo, eletroeletrônico, o pessoal comprando produtos que foram perdidos durante a enchente. Então, quando você compara essa mesma operação no ano passado e agora, ele joga negativamente, né, para o portfólio. Né? Esse é o primeiro ponto. E você tem sempre algumas operações que, por diversas razões particulares a cada operação, podem não estar performando bem, como outras performam muito bem. Então, quando olho um indicador, eu olho ele sempre conjugado com outros indicadores. Eu não olho a venda na mesma loja sem olhar as vendas totais, sem olhar a taxa de ocupação. Né? Então, a gente começa a olhar todos os indicadores juntos. E acho que faz parte você ter esse descolamento pontual para um lado ou para o outro, eventualmente. E a sua pergunta, a gente não tem em outubro, obviamente, ainda os dados de mesmas lojas, até porque o mês ainda não fechou, mas a leitura até o dia 26, se não me engano, de outubro, tinham vendas crescendo a 8%, a um ritmo de 8%. Então, mostrando já uma aceleração maior do que estava. E um outro ponto que sempre vem na minha cabeça nessas perguntas é olhar o histórico, né? É olhar a companhia abriu capital em 2007 e desde então não parou de crescer as vendas. A cada trimestre crescimento de vendas, obviamente exceção do período da pandemia que os shoppings estavam fechados, né? Então, assim, a marca d'água, como o mercado gosta de chamar, é muito elevada e está sendo superado. Então, a cada trimestre, mesmo que possa parecer que cresceu menos ou cresceu mais, é um novo recorde, porque ele não é menor do que o trimestre anterior, é só maior. Então, você pega isso de forma acumulada e olha quanto cresceu em 5 anos alguns ativos, quase que dobraram vendas. Né? Em 10 anos, o portfólio cresceu, quase que dobrou a venda do portfólio todo, mostrando a capacidade de continuar crescendo, não só no trimestre, não no curto prazo, mas no longo prazo. E é isso que a gente persegue o tempo todo. Nossa próxima pergunta é do analista Jonathan Coutras, do JP Morgan. Abriremos o seu micro áudio para que você possa realizar sua pergunta. Jonathan, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Eduardo, Armando e time. Tem duas perguntas do meu lado. A primeira ainda sobre o multiuso, né, ao lado do Village Mall. O Eduardo comentou se tem corretamente de aprovar no ano que vem e lançar em 2027, né? Mas você já tem algum tamanho em termos de VGV que pode compartilhar conosco para auxiliar na modelagem aqui? E imagino que a ideia é se lançar em fases também pelo tamanho do projeto, né? 10 2 residenciais, mas a corporativa. E a segunda pergunta, o leasing spread, né, o SSO de novo na casa de 3 pontos em termos reais, né, com custo de ocupação relativamente estável, né, super saudável, então só confirmando se vem espaço para SSO em termos reais, continuando nessa toada aí de mid-single digits nos próximos trimestres, mediante essas vendas fortes. Obrigado, pessoal. Oi, Jonathan, olha, em relação ao projeto misto aqui do lado do Village, a boa notícia é que a gente está já dando os toques finais para entrar com o projeto em prefeitura e ter aprovação no ano que vem. Isso é como se fosse um diamante que a gente está lapidando há muitos anos e chegou a hora dele virar realmente uma joia. Então, difícil ainda precisar exatamente quanto vai ser VGV, quanto vamos ter de aluguel na torre. O importante é que isso vai gerar valor para o todo. Tá?
Foi a parte. E a segunda pergunta é sobre o leasing spread, mas não ficou claro para mim, Jonathan. Se você pudesse só voltar à pergunta. Eu também não entendi muito, mas Não, claro. Não, se vocês veem espaço, né, para esses 3 pontos, né, percentuais em termos reais, continuando, né, nos próximos trimestres. Com certeza, a gente tem apresentado crescimento real de same-store rent, do aluguel na mesma loja, a cada trimestre. A gente continua vendo oportunidade de seguir crescendo, não só pelos contratos que permitem, mas também pelas novas ocupações, pelos novos lojistas. Né? Você tem até um GPDI um pouco mais baixo, então a gente vê muita oportunidade de continuar crescendo real, como tem sido histórico a cada trimestre. John, eu vou enriquecer aqui a resposta do Armando, dizendo que, cara, olha só, você parar para pensar, tudo isso só é possível, você só consegue crescer aluguel se os lojistas conseguirem vender mais. O melhor que seja o contrato, o mais compromissado que tenha o lojista, ele não vai continuar se aquele ponto não corresponder ao que ele espera e pode crescer de venda. E a gente tem entregado vendas muito superiores. Você olha os últimos 5 anos da pandemia para cá, o que cresceu a companhia em termos gerais de venda, de venda na mesma loja, de lucro, isso tudo é consequência dos investimentos que a gente vem fazendo, tanto em revitalização como em expansão dos empreendimentos. Aqui a cabeça é continuar melhorando os ativos continuamente. Respondi? Respondeu. Obrigado, pessoal. Bom final de semana. Obrigado, Jonathan. A próxima pergunta é do analista Felipe Alfer, do Quadro Invest, que veio por escrito. E ele pergunta: Bom dia. Antes de qualquer coisa, parabéns pelo resultado. Tenho uma dúvida sobre o perfil de geração de caixa do Golden Lake. Dado o perfil de geração de caixa do business de incorporação, de consumo relevante de caixa até a entrega das chaves, transferência do financiamento para bancos, quando o fluxo vira positivo para a companhia. Esse efeito positivo já passou pelo resultado da companhia no terceiro trimestre ou deve passar nos próximos trimestres? Felipe, obrigado pela sua pergunta. Esse efeito vai passar nos próximos trimestres, à medida que estão sendo entregues as unidades agora. Então, agora você começa a fase de buscar financiamento, pagar, quitar o saldo devedor. Então, no fluxo de caixa, ainda não passou grande parte desses apartamentos que estão sendo entregues nessa fase. Obrigado pela pergunta. Obrigada por todas as perguntas e interesse. Encerraremos agora a sessão de perguntas e respostas e convidamos os participantes que ainda tenham perguntas a contatar o Departamento de Relações com Investidores. Gostaria de passar a palavra para o senhor Eduardo Pérez para últimas considerações. Senhor Eduardo, por favor, pode prosseguir. Eu queria agradecer a todos que estão nos ouvindo, investidores, acionistas, analistas, principalmente nossos colaboradores, que se entregam de maneira aguerrida, de corpo e alma, no dia a dia dessa companhia que tem um foco contínuo em continuar melhorando os ativos a cada dia que passa. Isso é um trabalho incessante, maçante, cansativo, mas muito lucrativo e prazeroso. Eu queria agradecer a todos. Feliz Natal para todos. Muito obrigado. Obrigada. A teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2025 da Multiplan está encerrada.